Salve, salve para todo mundo que está escutando. Aqui é o Pietro para mais um episódio do Conversas para Lugar Nenhum. É um podcast do projeto Coreografia de Resistência para falar sobre o processo criativo de Ásperos Tempos. Nos últimos programas a gente falou sobre os prelúdios aqui antes de começar o processo, né? Necessariamente de criação da peça. E hoje eu vou falar justamente da parte que foi mais legal, né? A criação de fato, tá junto com as pessoas criando. Bom, a gente, depois de ter feito lá a audição que eu falei que a gente fez no começo do processo, a gente foi então realmente para o processo de criação, né? E aí, como eu falei, né, foi um grupo de 5 artistas. No começo de tudo, a ideia era que eu não tivesse em cena, que eu ficasse só por trás das câmeras, né, dirigindo, mas eu decidi entrar também porque eu percebi que ia ser interessante ter mais pessoas dentro de cena. E aí no final ficamos ali 6 pessoas em cena, justamente para poder ter ali uma sensação de um grupo mesmo, né? E enfim, nossos primeiros ensaios, né? A gente fez numa praça chamada Antônio Secato, que fica localizada ali perto da Rua Vergueiro, perto do centro de São Bernardo, né? E que é uma praça um pouco mais afastada, mas que não deixa de ser um espaço público que circulam pessoas e onde a gente poderia, com alguma segurança, né, começar o nosso processo e, enfim, fazer essa criação sem, né, já ser jogado ali numa praça com muita circulação, com muita gente passando, e, enfim, onde pudessem acontecer coisas esquisitas ou não. E aí, enfim, o processo ele foi muito gostoso, assim, cheio de descobertas, né? Eu já tinha, quando eu entrei no processo, eu já sabia mais ou menos o quais cenas seriam criadas, né? Eu tinha mais ou menos a noção de que teriam ali 4 cenas na peça, né? Uma cena de improvisação é, sozinhos, né? Que cada um ia estar num lugar, uma cena de improvisação em grupo, uma coreografia e uma cena onde a gente ia falar, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre essas quatro coisas, né? Bom, primeiramente a improvisação individual, posso dizer assim, ela partiu de uma coisa que eu já vim estudando lá desde o Nômade, que eu falei no primeiro capítulo desse podcast. É, Lá no Nômade eu já tinha essa coisa de ficar grande parte do tempo no nível médio, né? Para quem não reconhece essa terminologia, a gente, quando vai dançar, fala em níveis, né? Em relação ao chão, né? Então, o nível alto seria a gente em pé, o nível médio ali, né? Acocorado ou com as mãos no chão, né, os 4 apoios assim, e o nível baixo é quando a gente está deitado, muito próximo ao chão. E na dança é muito comum que se tenham investigações no nível alto ou no nível baixo, e muito pouco no nível médio. E por isso, na época do Nômade, eu experimentava bastante nisso, e isso foi uma coisa que eu quis trazer para os Ásperos Tempos para também pensar um pouco nessa relação da verticalidade, né? Não só na dança, mas também na cidade, né? Observar como é que a gente pode se relacionar com essa coisa de uma cidade, né, por exemplo, como São Bernardo, que com o passar dos anos cada vez mais se verticaliza, né? Se você vai olhar fotos antigas de São Bernardo, ela tinha um aspecto de uma cidade menor mesmo, assim, né, depois da chegada da rodovia Anchieta, ela cresceu assim muito, né, né, quando a rodovia Anchieta chegou, ela cresceu demais, né? Então aquilo mudou muito o panorama visual da cidade também, assim, né? Essa relação de verticalidade, né? E cada vez mais isso vem mudando. Então isso pra gente foi um ponto para investigar e aí a gente ensaiava bastante, ficava bastante tempo tentando improvisar no nível médio, entendendo como cada corpo ia lidar com aquela informação, né? Porque, por exemplo, eu que já estava fazendo isso há um tempo,
tinha vários exercícios de preparação corporal que eu fazia, de mobilidade articular de quadril, de joelho, né, de panturrilha, de alongamento de panturrilha, enfim, para que eu pudesse estar ali de cócoras ou em outras posições no nível médio sem que aquilo me incomodasse. Então, parte do nosso processo também foi é, criar essa intimidade com essa posição, com estar nesse tipo de situação, né? E, enfim, a gente fazia muito isso e também ia investigando como cada corpo lidava, né? Essa improvisação no nível médio também tinha um elemento que a gente lidava com ela, que era o giz, né? Eu usava isso no Nômade também usava o giz para escrever coisas no chão e a gente trouxe isso pro processo do Ásperos Tempos também. E basicamente era isso que a gente fazia nessa primeira cena. A gente improvisava no nível médio, usava o giz para escrever, para delimitar espaços, para fazer, enfim, coisas que dialogassem com o que a gente estava movendo ali. E, enfim, essa cena levava para essa próxima cena que era a improvisação, só que agora em grupo. E essa improvisação em grupo, ela também parte de uma instrução muito específica, que eu fiz a primeira vez na época da graduação também. Essa instrução virou meu TCC da graduação, junto com um grupo de amigos, e eu trouxe também de forma adaptada, mas prósperos tempos. E o que, que é essa instrução, né? A gente chamava ela de corrente, porque consistia em uma corrente humana, né, onde a gente ficava de mãos dadas. A gente tinha como condição o fato de que a gente não poderia largar nossas mãos em hipótese alguma, né, então a gente tinha que ficar ali acorrentado. E enquanto a gente estava ali naquela corrente humana, a gente também fazia diversas coisas, né? Ia para o chão, subia, pulava, um subia em cima do outro, corria, enfim, se puxava, criava ali tensões e, enfim, criando justamente uma ideia de uma coisa coletiva e que trazia essa sensação de um coletivo mesmo, e nesse sentido de que tem embates, tem horas que todo mundo tá junto pelo mesmo objetivo, tem horas que tem que rola uma tensão entre um lado e entre outro, e essa cena em determinado momento fazia também com que a gente chegasse nessa cena da fala, né? Que a gente utilizava ali bandeiras, utilizava megafone, trazendo elementos de manifestação política, justamente para trazer a discussão da arte política, né? Querendo também que a peça parecesse um ato político, né? E a gente falava ali um texto, né, que trazia várias referências a revolucionários, figuras políticas, Zumbi dos Palmares, Dandara, enfim, várias pessoas que inspiravam também aquela ideia de peça, enfim, de modo de estar no mundo. E no final de tudo, da peça, a gente fazia uma grande coreografia que era super cansativa, assim, que a gente terminava destruído a peça, que era uma coreografia com várias repetições, né? A gente tinha, assim, algumas células coreográficas, né? Ou seja, algumas sequências de movimento que a gente repetia, né? E encaixando coisas diferentes, pequenos detalhes diferentes em cada vez que a gente repetia, então ela ia ficando cada vez mais intensa, a coreografia cada vez mais intensa, até que chegava num momento que a gente começava a fazer tudo muito rápido e muito intenso e com muita energia para a gente poder de fato acabar a peça ali destruído, acabado no chão, né? Então era assim uma coisa muito com muita energia essa peça, né? Que também tem a ver com um modo que eu gosto de estar em cena também. Eu gosto de estar em cena em espetáculos que tem essa energia intensa, exacerbada, né? Que fazem você ali quase chegar num limite da exaustão, assim, né? E o Ácido dos Tempos tinha muito disso, assim. Uma peça cansativa, mas para também trazer essa perspectiva de uma coreografia de resistência, como é o nome do projeto, né? Trazer esse aspecto de como que a gente traz também para o corpo, né? Para só não ficar na fala, só não ficar na interpretação, né? Como que a gente mostra que a gente está resistindo, né?
E o jeito de fazer isso no corpo é indo até o limite. E era isso que Asperos Tempos tentava representar. E aí, enfim, esse é mais um episódio. O próximo episódio será o último. E eu vou falar um pouco sobre as apresentações e sobre as minhas conclusões do processo, né? Assim, o que eu achei de tudo isso, como é que foi tudo, sabe? Então, agradeço quem ouviu. Até a próxima.